Olá, meus caros alunos. Hoje vou falar-vos do comportamento dos gases. A matéria pode encontrar-se, como sabem, em vários estados físicos. Estes estados físicos relacionam-se com as interações intermoleculares, como temos vindo a estudar, e também com as condições de pressão e de temperatura. No caso particular do estado gasoso, para facilitar o seu estudo, é frequente considerar que os respectivos corpúsculos, sejam átomos ou moléculas, praticamente não interagem entre si. E queria apelar a vossa atenção aqui para um pormenor. Normalmente associamos as substâncias no estado gasoso a moléculas, mas em boa verdade também temos substâncias no estado gasoso sob a forma de átomos, em particular os gases novos. Foi o químico italiano Amedeo Avogadro quem mais se destacou no estudo do estado gasoso, realizando em 1811 uma descoberta importante, inicialmente denominada por hipótese de Avogadro. Nesta sua hipótese, Avogadro referiu que volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas quando são medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. À temperatura de 25 graus Celsius e à pressão de uma atmosfera, volumes iguais de cada um dos gases hélio, aqui formado por átomos, como podem observar, nitrogênio, moléculas, e dióxido de carbono, também moléculas, têm igual número de entidades, o mesmo número de partículas. Esse número de partículas, como sabem, pode ser determinado por esta relação matemática, onde temos a quantidade, neste caso uma mole, e a constante de Avogadro. Nestas condições, de 25 graus Celsius e uma atmosfera, o volume ocupado por estas amostras será sempre o mesmo e igual a 24,5 decímetros cúbicos. Assim, de acordo com Avogadro, a razão entre o volume de uma amostra e a quantidade de matéria associada será constante e corresponderá ao volume molar. Neste gráfico podem observar a variação do volume de uma certa amostra de gás com a sua quantidade expressa em mol. Quando fazemos estas medições nas mesmas condições de pressão e temperatura, pressão uma atmosfera e temperatura 0 graus Celsius, verificamos que a variação do volume com a quantidade é uma variação linear e podemos então afirmar que estas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. A constante de proporcionalidade entre estas grandezas corresponde ao volume molar e, como podem verificar, trata-se do declive desta reta. É um valor constante obtido a partir da razão entre o volume da amostra e a quantidade de matéria. Com esta expressão, podemos assim calcular o volume de uma qualquer amostra, bastando para tal multiplicar a quantidade pelo volume molar, que, como vimos, é constante. O volume molar de um gás vai então depender apenas das condições de pressão e temperatura a que se encontram. Temos então as condições PTN e, por exemplo, as condições padrão, onde podem verificar que o volume molar varia dependendo dessas mesmas condições. Conhecido um volume de gás e a massa correspondente, podemos determinar a sua massa volúmica. Basta para tal recorrer às relações que nos permitem calcular a massa a partir da quantidade e da massa molar e o volume a partir da quantidade e o volume molar. Chegamos assim a esta relação para a massa volúmica obtida a partir da massa molar do gás e do respectivo volume molar, que, como vimos, é uma constante e depende apenas dos valores da pressão e da temperatura.